Olá, amigos do Portal Mie, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Newton Oshiro e começa agora mais um Portal News para o Japão e para o mundo. Hoje é dia 11 de setembro, precisamente 18 horas e 6 minutos, e começamos aqui mais um programa para você da nossa comunidade. Lembre-se que esse programa foi feito para você interagir, então deixe aí o seu comentário, diga de onde você me assiste e também comente sobre as nossas notícias aqui. Eu quero começar o programa de hoje fazendo um convite mais do que especial para você. Se você não sabe, o que vai rolar hoje é um debate ao vivo na página do consulado, tanto no Facebook quanto no YouTube. Esse debate tem o tema O Futuro da Comunidade Brasileira no Japão. É um debate extremamente importante, pois vai participar também o Aldemo Garcia, o cônsul-geral do Brasil em Hamamatsu. O senhor Aldemo vai ser o moderador e receberá os convidados Ângelo Ishii, Hilda Handa, Gilberto Yoshinaga, Roberto Tsuji e Miguel Kamiunten. Eles vão responder a perguntas e vão fazer um debate sobre o futuro da nossa comunidade aqui. Então é de suma importância que você participe. Lembre-se, é hoje às 21 horas, lá no site do Facebook ou YouTube do Consulado Geral do Brasil em Hamamatsu. Você não quer perder, participe, pois é um debate extremamente importante e se você estiver ao vivo, de repente, pode até mandar uma pergunta. Então não perca hoje, quinta-feira, dia 11, às 21 horas, esse debate será ao vivo. Conto com a sua participação e a sua presença. E lembre-se, está chegando agora, deixa aí para mim o seu comentário, vai dizendo de onde você está falando. No programa de hoje você vai acompanhar comigo as seguintes notícias. Fux pede anulação do processo contra Bolsonaro e outros réus. Não se fala de mais nada além disso lá no Brasil. Contrariando os votos de Alexandre de Moraes e Dino, o ministro Fux pediu a anulação do processo contra Bolsonaro e os demais réus. Ainda faltam os votos de Carmen Lúcia e Zanin. Veja detalhes ainda no programa de hoje. Acompanhe também uma mulher que mordeu e feriu a língua do seu estuprador é inocentada após 61 anos. Uma mulher sul-coreana foi absolvida após 61 anos de condenação injusta por se defender de uma agressão sexual. O caso ocorreu em 1964. Expôs a falta de reconhecimento da violência sexual e a culpabilização das vítimas na época. É muito infeliz, na verdade, não há nada que se possa fazer para reparar esse mal, a não ser que sirva de exemplo. E também no programa de hoje, um brasileiro foi detido por suposta agressão a um colega de trabalho. Um vigilante brasileiro teria agredido seu colega, deixando-o inconsciente no momento. Ele foi preso e agora responde à justiça. Essas e outras notícias você acompanha aqui comigo no Portal News de hoje. Lembrando sempre que você lembrar, é bom que você compartilhe este programa com o máximo de pessoas que você conseguir. Faz toda a diferença para nós e não vai custar absolutamente nada para você. Seguimos aqui então o nosso programa. A primeira notícia é uma notícia triste e também muito preocupante. Leões devoram um tratador vivo em ataque horrível filmado por turistas na Tailândia. Isso aconteceu à luz do dia e, claro, não vou passar o vídeo aqui para vocês por ser muito chamativo, mas eu quero que você preste atenção. Um tratador com certa experiência foi atacado por um e também seguido de outros leões, causando a morte instantânea do tratador em um famoso zoológico de Bangkok, capital da Tailândia, por volta de 11 horas da quarta-feira, portanto ontem. Segundo o coronel Dr. Tawachai Kandianarin, ex-professor e cirurgião do hospital Pramonkuta
Moncoclau, perdão, muito difícil falar esse nome. O incidente ocorreu enquanto o tratador desembarcava de um veículo que ele dirigia dentro do Safari World. O incidente ocorreu porque o tratador teria descumprido os protocolos de segurança, avaliou a polícia. Você vê cenas ou parte das cenas que levaram à morte do tratador aí na tela para vocês. Ele havia acabado de sair do veículo e virado de costas quando um leão, de aproximadamente 10 metros de distância, aproximou-se lentamente e o atacou por trás. O animal arrastou o tratador para o chão e começou a mordê-lo. Pouco depois, 3 ou 4 outros leões se juntaram ao ataque brutal, devorando-no vivo. O ataque ocorreu durante o horário de pico, quando muitos turistas, tanto tailandeses quanto estrangeiros, visitavam o zoológico. Testemunhas próximas, na tentativa de ajudar, imediatamente começaram a buzinar e gritar por socorro, na esperança de fazer com que os leões soltassem a vítima. O ataque ocorreu na área designada para exibição de leões, que possui grandes cercas que permitem a entrada de veículos. A área é aberta a visitantes que podem dirigir, mas são explicitamente avisados por placas para manter as janelas fechadas e permanecer dentro dos veículos. A equipe do zoológico costuma patrulhar a área por segurança e também há shows programados de alimentação aos leões. As autoridades da Tailândia anunciaram que a área de drive-thru estará fechada temporariamente até que a segurança dos visitantes seja garantida. Você pode ver um vídeo lá na página do Portal MIA, www.portalmia.com, e você vai ver um vídeo completo, na verdade um registro de turistas que acabou por findar a vida desse tratador. Uma notícia muito infeliz, realmente esperamos que que a família possa encontrar conforto nesse momento tão triste. De toda forma, eu já aviso a você, se você é uma pessoa que fica impressionada facilmente, não assista ao vídeo, tá? O vídeo está à disposição lá na página do Portal MIA, mas se você costuma ficar sentido com esse tipo de cena, recomendo que nem assista. De toda forma, é muito grotesco. Seguimos aqui o nosso programa, então, com agora um processo contra um hospital no Japão por cobrança excessiva a uma paciente estrangeira. O Tribunal Distrital de Osaka analisa um processo contra um hospital que cobrou o valor triplicado de uma paciente chinesa sem seguro. A filha alega discriminação e violação dos direitos. Uma mulher entrou com um processo na quarta-feira, dia 10, contra um hospital no Japão que diagnosticou e tratou sua mãe chinesa com um tumor cerebral em 2022, alegando que a instituição cobrou ilegalmente da mãe o triplo do valor aplicado a pacientes japoneses sem seguro. No processo apresentado no Tribunal Distrital de Osaka, a mulher busca a confirmação de que não é responsável por cerca de 4,5 milhões de ienes em taxas médicas cobradas pelo Centro Nacional de Cérebro e Cardiovascular em Suita, Osaka. De acordo com a queixa, a mãe da mulher chegou ao Japão em novembro de 2019 para uma estadia de curto prazo, mas não conseguiu retornar à China devido à pandemia da Covid-19. Embora tenha obtido status de residente sob uma medida especial do governo, ela não era elegível para se inscrever no Sistema Nacional de Seguro de Saúde. Em janeiro de 2022, após desenvolver uma incapacidade motora, ela foi levada ao hospital, onde foi diagnosticada com um tumor cerebral suspeito. Cidadãos estrangeiros sem seguro de saúde no Japão são tratados como pacientes particulares, com hospitais definindo suas tarifas a seu critério. Depois que a mãe da mulher recebeu alta, o hospital cobrou cerca de 6,75 milhões de ienes, triplicando a tarifa cobrada de pacientes japoneses sem seguro. Quando a família pediu uma redução, o hospital recusou, afirmando que pacientes estrangeiros sem seguro são cobrados uniformemente em 300%. A mulher faleceu mais tarde, em 2023, após retornar à China.
Até maio deste ano, a filha havia pago cerca de 2,25 milhões de ienes, equivalente ao que um paciente japonês particular teria sido cobrado. Ela argumenta que a prática do hospital constitui discriminação injustificável com base na nacionalidade, violando o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU e as disposições do Código Civil do Japão sobre ordem pública e moralidade. Veja o que disse ela. Abre aspas, espero que por uma sociedade onde as pessoas possam receber cuidados médicos igualmente, sem medo de discriminação. Disse a filha da mulher em uma coletiva de imprensa em Osaka, após registrar o processo. O hospital recusou-se a comentar, alegando que ainda não recebeu a queixa. Sobre esse assunto, pessoal, eu gostaria muito que você deixasse o seu comentário, mas na minha visão particular deste apresentador é que realmente não pode haver esse tipo de discriminação. Cobrar 300% de taxa em cima de um paciente que não é segurado não faz o menor sentido. E não é porque existem despesas médicas, eu acho que elas devem ser cobradas sim, e se o paciente não tem seguro, ele tem que arcar de forma particular, mas não 300% não faz nenhum sentido para mim. Essa é a minha opinião, mas eu gostaria que você deixasse a sua aí. A Michiko Tani disse o seguinte, muito triste mesmo, o que aconteceu? Por quê? E agora a família, meus sentimentos para toda a família. Realmente, tanto numa notícia quanto a da outra, né, o tratador que faleceu ou a paciente que foi cobrada excessivamente, só podemos desejar que a família seja realmente muito confortada neste momento. Muito boa noite a você que me escreve aí, muito obrigado. Lembre-se, tá chegando agora, deixe aí um chat, escreva aí, por favor, de onde é que você está falando. Eu gosto muito de saber de onde é que as pessoas nos assistem aqui no Portal News. Agora, eu tenho um recado muito especial para você. Eu quero que você saiba que neste final de semana, dias 13 e 14 de setembro, com entrada franca, é gratuito, você não paga nada para curtir esse grande festival juntamente com a sua família e será lá na praia de Rinko Beach, em Tokonami. Vai acontecer o Summer Fest Worldwide Festival 2025. Eu estarei lá, serei o apresentador, juntamente com o Fumio Almeida, estaremos lá fazendo uma grande festa, vai ter pop rock, salsa, pagode, muitos DJs, sertanejo, grupos de dança e de samba, e olha só, sorteio de prêmios. E se você vai com a sua família, lembre-se, haverá uma área para as crianças, para você se divertir e ficar à vontade de deixar as crianças no ambiente seguro. Serão dia 13 e 14 de setembro, este final de semana, sábado e domingo, entrada franca, vai ser uma festa incrível. Simplesmente o maior festival de verão da nossa comunidade. Não perca, eu quero ver você lá, hein? Neste final de semana, esse é o meu convite para você. Agora vamos falar de uma notícia que está dando o que falar, na verdade, né? Um brasileiro foi detido por suposta agressão a um colega de trabalho. Veja só onde isso aconteceu. A polícia de Hamamatsu, em Shizuoka, informou que um brasileiro foi detido sob suspeita de agressão contra um colega de trabalho. Segundo a informação de quarta-feira, dia 10, ontem, por volta das 16 horas, a polícia recebeu denúncia de que um vigilante foi agredido e ferido em Chuoku, na cidade de Hamamatsu. O vigilante, vítima da agressão de 52 anos, teria sido atacado com um empurrão pelo seu colega de trabalho, um brasileiro de 41 anos, residente na cidade. A vítima foi levada ao hospital de ambulância inconsciente. Não corre risco de vida neste momento. Durante o interrogatório, na delegacia, o vigilante brasileiro admitiu o que fez e a polícia quer saber qual foi a motivação, considerando que possa ter havido um desentendimento entre os dois. Bom, muito triste ver um membro da nossa comunidade se envolvendo numa ocorrência como essa, mas lembre-se, pessoal, a agressão aqui no Japão é algo levado muito a sério e as autoridades não terão problema nenhum em recolher
principalmente para prestar depoimento e fazer averiguações. Se for constatado um motivo fútil, muito ruim para quem agrediu. Bom, enquanto você deixa o seu comentário aí, eu sigo aqui com o nosso programa. Agora é hora de falar da mulher que foi condenada 61 anos atrás e estava presa. Olha só que absurdo, gente. Após mais de 6 décadas, a justiça foi restaurada para uma mulher sul-coreana acusada injustamente por um crime: lutar contra um agressor sexual. O Tribunal Distrital de Busan absolveu Choi Mal-ja, agora com 78 anos, revogando uma condenação de 1964 que a punia por morder parte da língua de seu agressor na tentativa de escapar de um estupro. A decisão finaliza uma batalha legal de 61 anos, desafiando antigos conceitos de gênero e autodefesa. O juiz Kim Hyun-song declarou Choi inocente das acusações de causar lesão corporal grave, uma condenação que assombrou sua vida desde a sua adolescência. O caso teve início em maio de 64, quando Choi resistiu a um homem de 21 anos que a derrubou no chão e tentou beijá-la à força em frente da sua casa. Ao se defender, Choi mordeu a língua do agressor, cortando cerca de 1,5 centímetros. Em vez de ser reconhecido como autodefesa, Choi foi indiciada e sentenciada a 10 meses de prisão, com suspensão por 2 anos. Seu agressor recebeu uma pena mais leve apenas por invasão e intimidação, sem acusação de tentativa de estupro. Esse julgamento refletia não só a cegueira da justiça em relação à violência sexual naquele tempo, mas também uma cultura que tratava o corpo feminino como objeto de moralidade, não de autonomia. Mesmo sendo clara a autodefesa, Choi foi tratada como a culpada, disse Choi Iran, vice-diretora do Centro de Alívio da Violência Sexual da Coreia. Os investigadores chegaram ao absurdo de sugerir que ela se casasse com o seu agressor, devido às restrições que ele poderia enfrentar em atividades sociais. A absolvição de Choi esta semana não corrige apenas um caso, mas forma um ajuste de contas com o passado, onde a violência sexual foi normalizada e as vítimas eram punidas. Bom, pessoal, sobre essa notícia, o que eu posso dizer para vocês é que absolutamente nada que seja feito vai reparar a vida toda que essa mulher levou carregando a acusação. Você pode ainda até alegar, mas ela não ficou presa por muito tempo. Não importa. Há restrições de trabalho, há pessoas que comentam a vida alheia, há julgamentos, olhares julgadores. Então, quer dizer, ela viveu uma vida praticamente cercada e sendo julgada por essa acusação de agressão, sendo que, na verdade, a agredida foi ela. É realmente um absurdo e eu quero que você deixe aí o seu comentário. Para mim é mais importante do que tudo. Você comenta, compartilha e deixa o seu like. Eu quero lembrá-los mais uma vez que nos dias 13 e 14 nós teremos lá o Summerfest, hein? E eu esqueci de falar para vocês que nesse evento que nós teremos dia 13 e 14, haverão sorteios de prêmios. Os patrocinadores prepararam prêmios incríveis e se você estiver lá no dia, você pode sair com um prêmio incrível. E tem mais! No encerramento dos eventos, ou seja, no sábado e domingo à noite, teremos bandas pesadíssimas e incríveis que vão animar o evento. O evento vai acontecer das 11 às 19 horas e lembre-se, eu estarei lá e estarei esperando por você. Vamos seguir aqui o nosso programa. Vamos falar daquilo que todo mundo está falando agora, que é o julgamento de Jair Messias Bolsonaro e outros 7 réus. O ministro Fux pediu a anulação do processo contra Bolsonaro. Fux está na tela aí para vocês.
O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, acolheu na quarta-feira, dia 10, a alegação de cerceamento de defesa usada pelos advogados dos réus da ação penal que trata de uma suposta trama golpista que teria atuado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder mesmo depois da derrota eleitoral em 2022. Fux divergiu do relator, o ministro Alexandre de Moraes, de Flávio Dino, que votaram no dia 9 pela rejeição de todas as preliminares suscitadas pelos advogados, inclusive a de cerceamento de defesa. Para Fux, contudo, o imenso volume de dados anexado ao processo e o pouco tempo concedido para análise dos mais de 70 terabytes em informação configurou um cerceamento de defesa, uma vez que os advogados dos réus não tiveram tempo hábil para verificar as provas. O ministro Fux votou para que isso resulte na anulação do processo até o momento do recebimento da denúncia, em razão dessa disponibilidade tardia que apelidei de um tsunami de dados e que no direito anglo-saxônico se denomina document dumping, acúmulo de documentos. E sem indicação suficiente e antecedência minimamente razoável para a prática dos atos processuais, foi o que disse o ministro. O ministro apenas em meados de maio, cerca de 5 dias antes da oitiva das testemunhas, a Polícia Federal enviou links de acesso para as defesas, observou o ministro. Como se não bastasse, novos arquivos foram incluídos no curso da instrução processual, inclusive em 15 de junho de 2025. Confesso que tive dificuldade para elaborar um voto imenso, disse Fux. Antes, o ministro já havia votado pela anulação de todo o processo, por entender que não é competência do Supremo julgar os réus envolvidos no caso, uma vez que nenhum deles possui foro privilegiado na corte e se forem observadas as regras vigentes à época da prática dos crimes imputados. Na terça, dia 9, Moraes rejeitou essa questão preliminar, afirmando que a grande quantidade de dados foi anexada ao processo a pedido das próprias defesas, ainda que boa parte desses arquivos não tenha sido útil para as investigações, a denúncia ou ao juízo formado pelos ministros. Até agora, Fux foi o único que deu o voto técnico e não político. Agora você vai acompanhar a matéria completa lá no site do Portal MIE, www.portalmie.com, e eu só quero adiantar a vocês quem são os réus. Não sei se você está por dentro, mas é importante você saber. Os réus são primariamente Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Neto e Mauro Cid. Bom, deixa aí para mim o seu comentário, eu gostaria muito de saber. O julgamento tem transmissão ao vivo pela TV Justiça. Se você está por fora, é muito importante que você acompanhe o que tem acontecido, porque através disso, na verdade, vai se definir muita coisa que vão acontecer, inclusive nas próximas eleições. Muito importante, então, a sua opinião e que você fique atento ao que está acontecendo realmente lá no Brasil. Mas deixa aí sua opinião, eu quero saber o que você acha desse processo que está sendo movido por tentativa de golpe, né, em palavras simples colocadas. Pessoal, o programa de hoje fica por aqui, não vá embora sem antes lembrar-se que às 21 horas, hoje às 21 horas, haverá um debate com o cônsul Aldemo Garcia, o cônsul-geral do Brasil em Hamamatsu. Ele vai moderar um debate com o tema O Futuro da Comunidade Brasileira no Japão. Então é hoje às 21 horas, nas páginas do consulado e também na página do consulado do YouTube e também do Facebook. Vale a pena você conferir. Eu deixei todos os links para você acompanhar as notícias aí na tela.
Então lembre-se de deixar o seu comentário, compartilhar com o máximo de pessoas que você conseguir. E eu te vejo na próxima terça-feira, às 18 horas. Aliás, não. Eu te vejo no final de semana. No final de semana vai ter o Summerfest e eu estarei lá apresentando esse evento maravilhoso. O maior festival de verão da nossa comunidade. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Eu fico por aqui. Meu nome é Newton Oshiro. Um abraço a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.